O vento carregava o cheiro de ferro. Suas mãos tremiam sobre o pano rasgado que cobria o que restava de sua dignidade. Os olhos dele encontraram os dela. Sem julgamento, sem pressa. Não, não tire, ela sussurrou, a voz quebrando como vidro no deserto. Ele hesitou. Seus dedos tocaram o tecido, e quando finalmente o fez, não foi o que ela temia. Foi algo que mudaria ambos para sempre. O silêncio que se seguiu pesava mais que qualquer palavra já dita naquele pedaço esquecido do Texas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Hutchins. Tenho 52 anos e sou dono de uma pequena fazenda nos arredores de Red Creek, Texas. Passei os últimos 20 anos trabalhando essa terra seca, criando gado e tentando esquecer o homem que fui antes da guerra. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve, é rapidinho e ajuda muito o canal. O sol de agosto queimava o Texas com uma crueldade que só o deserto conhece. A terra rachava sob meus pés enquanto eu guiava o cavalo de volta para casa, depois de 3 dias procurando gado perdido nas colinas do norte. O calor dançava no horizonte, criando miragens que brincavam com a mente de qualquer homem sensato. Eu tinha aprendido há muito tempo a não confiar no que meus olhos viam sob aquele sol impiedoso. Mas aquilo não era miragem. Algo se movia perto do velho poço abandonado. O mesmo que meu pai cavou antes dos comancheiros levarem metade da família em 53. Puxei as rédeas devagar, minha mão descendo instintivamente para o ferro que carregava no cinto. Naquela região, um homem precisava estar sempre preparado para o pior. E o pior sempre chegava quando você baixava a guarda. Conforme me aproximava, o que vi fez meu coração apertar de um jeito que não sentia há anos. Era uma mulher, jovem, talvez 20 e poucos anos. Estava agachada contra a parede de pedra do poço, os joelhos dobrados contra o peito, tentando se fazer pequena, invisível. O que restava de suas roupas pendia em trapos sujos de terra e algo mais escuro que preferi não identificar naquele momento. Seus pés descalços sangravam, marcados por espinhos e pedras afiadas. Mas foram seus olhos que me fizeram descer do cavalo. Aqueles olhos carregavam algo que eu conhecia bem demais. Terror. O tipo de terror que vem depois que o pior já aconteceu e você ainda está esperando o próximo golpe. Ela me viu e tentou se encolher ainda mais. As mãos agarrando um pedaço de tábua velha que usava para cobrir o corpo. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu a princípio. Parei a uma distância respeitosa. Aprendi na guerra que pessoas feridas precisam de espaço antes de precisarem de ajuda. Moça, eu disse, mantendo minha voz baixa e calma, do jeito que se fala com um cavalo assustado. Não vou machucá-la. Meu nome é Samuel. Minha fazenda fica a 2 milhas daqui. Você precisa de água, precisa de sombra. Ela me estudou por um longo momento, aqueles olhos verdes procurando em meu rosto algum sinal de que eu era como quem quer que tivesse feito aquilo com ela. Finalmente, sua voz saiu. Fraca, quebrada, mas ainda viva. Eu não posso. Eles vão me encontrar. Quem vai encontrar você? Perguntei, mas ela apenas balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas que ela lutava para segurar. Tirei meu casaco devagar, cada movimento deliberado para não assustá-la mais. Vou deixar isso aqui, eu disse, colocando-o na terra a meio caminho entre nós. Vista-o. E então vamos sair deste sol antes que ele acabe com os dois. Ela hesitou, o olhar alternando entre mim e o casaco. A desconfiança era uma segunda pele para ela agora, mas a necessidade venceu. Com movimentos trêmulos, ela pegou o casaco e o puxou sobre os ombros, cobrindo o que o pano velho não conseguia. Quando ela se levantou, suas pernas quase cederam.
Dei um passo à frente por instinto, mas ela recuou, a mão levantada entre nós. Não, não me toque, ela sussurrou. E havia tanto peso naquelas palavras que parei no lugar. Não vou tocar, prometi, mas não posso deixá-la aqui. Esse deserto devora pessoas. Deixe-me ajudá-la a chegar até minha casa. Tem água limpa lá, comida, um lugar seguro. A palavra seguro pareceu quebrar algo dentro dela. Seus ombros tremeram e ela assentiu uma vez, um movimento pequeno e frágil. Levei-a até meu cavalo, oferecendo minha mão para ajudá-la a subir, mas ela se virou, preferindo usar a força que ainda tinha para se puxar sozinha. Respeitei isso. Algumas feridas não se veem na pele. Montei atrás dela, mantendo distância, e começamos a jornada de volta para a fazenda. O silêncio entre nós era pesado, cheio de perguntas que eu não fiz e respostas que ela não estava pronta para dar. O vento soprava quente através do deserto, carregando consigo o cheiro de artemísia e terra seca. Acima de nós, urubus circulavam lentamente, sempre pacientes, sempre esperando. Enquanto cavalgávamos, senti o peso dela relaxar ligeiramente contra minhas costas. Não confiança, mas exaustão pura. Ela estava no limite do que um corpo humano podia suportar. E pela primeira vez em muito tempo, senti aquela velha sensação voltando. A mesma que me fez entrar na guerra quando podia ter ficado na fazenda. A mesma que me fez puxar companheiros feridos para fora da linha de fogo, quando o sensato seria salvar minha própria pele. Não era heroísmo. Era algo mais simples e mais complicado ao mesmo tempo. Era a incapacidade de virar as costas quando alguém precisava de ajuda. Mesmo sabendo que ajudar geralmente custava mais do que você estava disposto a pagar. As colinas baixas da minha propriedade apareceram no horizonte, e com elas, a certeza de que minha vida tranquila e solitária tinha acabado no momento em que encontrei aquela mulher no deserto. Porque problemas daquele tipo nunca vinham sozinhos. Eles sempre traziam companhia. E essa companhia geralmente vinha montada, armada, e procurando o que achava que lhe pertencia. A casa era simples, do jeito que casas de fazendeiros solteiros costumam ser. Madeira escurecida pelo sol, um alpendre que rangia sob o peso dos anos, janelas pequenas que mantinham o calor do dia lá fora e o frio da noite lá dentro. Ajudei-a a descer do cavalo. Desta vez, ela aceitou meu braço quando suas pernas falharam na descida. Dentro, a temperatura era mais amena. Acendi o lampião mesmo sendo dia. A luz artificial às vezes acalma as pessoas mais que a natural. Sentei-a na única cadeira confortável que possuía. Uma peça que sobreviveu à minha mãe e todas as tempestades desde então. Busquei água fresca do poço interno, coloquei num copo limpo e ofereci a ela. Suas mãos tremiam tanto que precisei segurar o copo também para evitar que derramasse. Ela bebeu como se não tivesse visto água há dias, e talvez não tivesse mesmo. Tem roupas da minha irmã no quarto dos fundos, eu disse, mantendo distância, dando espaço para ela respirar. Ela não está mais aqui, partiu há 5 anos, mas as roupas ainda servem, são suas se quiser. Ela assentiu, os olhos fixos no chão. Vou buscar algo para as feridas dos seus pés, continuei, e depois preparo algo quente para comer. Tá bem? Por que está fazendo isso? A pergunta saiu tão baixa que quase não ouvi. Fazendo o quê? Me ajudando. Você nem me conhece. Não sabe o que eu fiz. Ajoelhei-me devagar, mantendo-me no campo de visão dela para não assustá-la. Não preciso saber o que você fez. Só preciso saber que você precisa de ajuda. O resto pode esperar. Ela finalmente levantou os olhos para mim e por um momento vi algo além do medo. Confusão, talvez. Como se bondade fosse uma língua estrangeira que ela havia esquecido como traduzir. Fui até meu armário de provisões e peguei o que restava da pomada que o médico da cidade me deu quando um cavalo me arrastou por meio acre ano passado. Peguei também bandagens limpas e uma tigela com água morna.
Quando voltei, ela ainda estava na cadeira, mas havia puxado os joelhos contra o peito novamente. Aquela posição defensiva que me partia o coração cada vez que via. "Posso cuidar dos seus pés?" perguntei. "Ou prefere que eu deixe as coisas aqui e você mesma faça?" Ela olhou para os próprios pés, como se estivesse vendo-os pela primeira vez. O sangue havia secado entre os dedos, misturado com terra e espinhos minúsculos. Você pode fazer, ela sussurrou, mas devagar. Por favor." Trabalhei em silêncio, cada toque o mais gentil possível. Limpei as feridas, removi os espinhos com cuidado. Apliquei a pomada e enfaixei cada pé com atenção. Ela estremeceu algumas vezes, mas não recuou. Quando terminei, me afastei novamente dando espaço. "Pronto", eu disse. "Agora deixe-me preparar algo para você comer." Na cozinha, enquanto colocava feijão para aquecer e cortava pão que havia assado 2 dias antes. Ouvi os sons dela se movendo para o quarto dos fundos. Ouvi a porta se fechar suavemente e depois, muito baixinho, o som de alguém finalmente permitindo-se chorar. Não interferi. Algumas coisas precisam sair sozinhas. Quando ela voltou, estava vestindo um dos vestidos simples de minha irmã. Azul desbotado, mas limpo e inteiro. O cabelo ainda estava bagunçado, mas ela tinha lavado o rosto. Parecia mais jovem agora e, de alguma forma, ainda mais frágil. Preparei um prato e coloquei na mesa. Ela comeu devagar a princípio, depois mais rápido, como se o corpo finalmente lembrasse o que era ter combustível. "Meu nome é Grace", ela disse de repente entre garfadas. "Grace Holloway." "Samuel Hutchins", respondi, mesmo ela já sabendo. "De onde você veio, Grace?" Ela parou de comer, o garfo tremendo no ar. "De um lugar que não existe mais para mim. De uma vida que..." Sua voz falhou. Esperei. "Meu padrasto. Ele me devia dinheiro a homens ruins, homens que não aceitam não como resposta. Ele me entregou como pagamento." As palavras saíram tão naturalmente que demorou um momento para o peso delas me atingir. Quando atingiu, senti a raiva, velha e familiar, subir do fundo do meu peito. "Ele te vendeu." Não era uma pergunta. "Vendeu", ela confirmou, os olhos se enchendo novamente. "E quando ele tentou, eu peguei o que estava perto. Uma ferramenta pesada. Acertei ele. Vi o sangue. Muito sangue. Não esperei para ver se ele..." Ela não conseguiu terminar. "Você fugiu", completei. "Fugi", ela sussurrou. Ela... "Corri a noite toda. Andei o dia todo. Não sei há quantos dias. Só sei que, se eles me encontrarem..." "Não vão encontrar", eu disse, a voz mais firme do que pretendia. "Não aqui. Não enquanto eu estiver respirando." Ela me olhou com aquele mesmo olhar confuso de antes. "Você não me conhece. Por que arriscaria isso?" Pensei na pergunta. Pensei nos homens que vi partir durante a guerra e nunca voltaram. Pensei na minha irmã, que partiu deste mundo por causa de um homem que achava que ela era propriedade dele. Pensei em todas as vezes que vi pessoas virarem as costas porque se meter significava problemas. Porque, eu disse finalmente, se todo homem bom decidir que ajudar é arriscado demais, então só sobram os homens ruins fazendo o que querem. E eu já vi mundo demais comandado por homens ruins. O silêncio voltou a cair entre nós, mas desta vez era diferente, menos pesado, mais humano. Lá fora, o sol começava a descer, pintando o céu do Texas com tons de laranja e vermelho. Lindo, se você não soubesse que aquela mesma beleza escondia escorpiões, cascavéis e homens ainda mais perigosos do que ambos. E em algum lugar naquele deserto, homens ruins estavam procurando. Sempre procuravam. Era só questão de tempo até chegarem à minha porta. 3 dias se passaram em uma rotina estranhamente pacífica. Grace ajudava com pequenas tarefas, alimentar as galinhas, preparar refeições simples, remendar roupas que há anos precisavam de atenção feminina. Ela não falava muito, mas sua presença mudava a casa. Tirava aquela sensação de túmulo que tinha se instalado depois que minha irmã partiu.
Eu mantinha distância, sempre consciente de que confiança era algo que ela teria que reconstruir no seu próprio tempo. Na terceira noite, enquanto o sol se punha atrás das colinas distantes, vi a poeira. 3 cavaleiros se aproximando pela trilha principal, tomando seu tempo, sem pressa. Homens sem pressa geralmente eram homens confiantes. E homens confiantes no oeste geralmente eram perigosos. Grace, chamei suavemente. Ela estava na cozinha, secando pratos. Pela forma como seu corpo enrijeceu ao ouvir o tom da minha voz, ela sabia. Tem visita chegando? Ela perguntou, mas já sabia a resposta. 3 cavaleiros, ainda longe, mas vindo direto para cá. Seu rosto empalideceu. O prato em suas mãos tremeu. São eles. Eu sabia que viriam. Eu trouxe isso para você. Eu sinto muito. Pare. Eu disse firme, mas não duro. Você não trouxe nada que eu não tenha escolhido aceitar. Agora, vá para o quarto dos fundos. Tem um alçapão sob o tapete próximo à cama. Foi feito durante os tempos dos comancheiros. Desce para um espaço pequeno, mais seguro. Entre lá e não faça barulho. Não importa o que ouvir, entendeu? Ela assentiu, os olhos arregalados de medo, mas obedeceu. Via desaparecer no corredor enquanto eu verificava meu revólver, cilindro completo, bem lubrificado, velho, mas confiável, como eu. Quando os cavaleiros pararam em frente à casa, saí para o alpendre, o revólver discretamente preso na parte de trás do meu cinto, coberto pela camisa. O líder era um homem grande, cara marcada por cicatrizes antigas, olhos que já tinham visto e causado sofrimento demais para ter remorso. Os outros 2 eram mais jovens, do tipo que seguia homens fortes, porque não sabiam como ser fortes sozinhos. Boa noite, o líder disse, a voz grossa como couro. Estamos procurando alguém, uma moça. Cabelo castanho, olhos verdes, vista pela última vez correndo pelo deserto alguns dias atrás. Você viu alguém assim? Deserto é grande, respondi, mantendo minha voz neutra. Muita gente passa por aqui, viajantes, comerciantes, não costumo decorar rostos. Ele sorriu, mas não havia humor no gesto. Isso é interessante, porque o padrasto dela disse que ela provavelmente viria nesta direção. E a trilha? Bem, a trilha termina aqui, não termina? Trilhas no deserto aparecem e somem com o vento, eu disse. Talvez ela tenha seguido outro caminho. Talvez o deserto tenha ficado com ela. Acontece. O homem desceu do cavalo lentamente, cada movimento deliberado. Senhor, como disse seu nome? Não disse. Bem, senhor sem nome, vou ser direto. A moça pertence a certas pessoas, pessoas que pagaram bom dinheiro por ela. Ela fugiu, e pior, pode ter causado um ferimento grave a um homem importante. Então entenda, não estamos aqui pedindo favor, estamos cobrando o que é nosso. Minha mão se moveu imperceptivelmente para trás. Ninguém pertence a ninguém, não mais. A guerra acabou com isso. A guerra não mudou nada no Texas, ele cuspiu. Aqui as regras ainda são as de sempre. O forte toma, o fraco perde. E velhos fazendeiros... Ele olhou ao redor com desdém. Velhos fazendeiros espertos sabem quando se afastar do caminho. Engraçado, eu disse, mantendo os olhos fixos nos dele. Eu tenho 52 anos. 52 anos significa que vi coisas. Fiz coisas. Sobrevivi a coisas que mataram homens mais jovens e mais fortes. Então, quando você fala de regras do forte e do fraco, entenda uma coisa. Eu não sou fraco. E você não é tão forte quanto pensa. O silêncio que se seguiu era do tipo que precede tempestades. Os 2 homens mais jovens olharam para o líder, esperando o sinal. Eu podia ver o cálculo nos olhos dele. Valia a pena? Um velho fazendeiro contra 3 homens armados. Na matemática fria, a resposta era óbvia. Mas havia algo no meu olhar. Algo que sobreviventes de guerra reconhecem em outros sobreviventes, que o fez hesitar. Última chance. Velho, entregue a moça e nós vamos embora. Ninguém precisa partir hoje.
Não tem moça aqui, eu disse. Só tem um homem cansado que quer jantar em paz. Sugiro que vocês voltem de onde vieram antes que essa conversa termine de uma forma que ninguém vai gostar. Ele deu um passo à frente. Minha mão encontrou o revólver. Eu não aconselharia, falei baixo. Por um momento longo e tenso, ficamos assim, imóveis, cada um medindo o outro, calculando chances, pensando em consequências. O vento soprava através do alpendre, fazendo a madeira velha gemer. Em algum lugar distante, um coiote uivou. Finalmente, o homem recuou, mas seus olhos carregavam uma promessa. Isso não acabou, velho. Voltaremos com mais homens, e da próxima vez não vamos perguntar educadamente. Eles montaram e partiram, a poeira de seus cavalos manchando o ar do crepúsculo. Fiquei ali até que se tornassem pequenos pontos no horizonte, até que a noite começasse a cair de verdade. Só então entrei e chamei Grace. Quando ela saiu do esconderijo, tremendo, eu disse as palavras que ambos sabíamos serem verdade. Eles vão voltar, e precisamos estar prontos. A noite passou devagar, cada som amplificado pela tensão. Grace se recusou a voltar para a cama, ficando na cozinha comigo, uma lamparina queimando baixo entre nós. Por volta das 3 da manhã, ela finalmente falou. Você deveria me entregar. Olhei para ela, vendo não a mulher assustada que encontrei no deserto, mas alguém que estava aprendendo a carregar seu próprio peso novamente. Não vou fazer isso. Eles vão voltar com mais homens. Vão queimar sua casa. Podem até... Ela não terminou, mas não precisava. Deixe-me contar uma coisa sobre homens como aqueles, eu disse, servindo café forte na xícara dela. Eles contam com medo, contam com pessoas fazerem a escolha fácil, mas a escolha fácil raramente é a escolha certa. Como você pode ser tão calmo? Ela perguntou. Frustração e admiração misturadas na voz. Você viu quantos eram? E disseram que voltariam com mais. Pensei sobre isso. Sobre todas as vezes na minha vida em que tive que escolher entre o que era fácil e o que era certo. Durante a guerra, comecei, vi homens tomarem decisões impossíveis todos os dias. Vi alguns escolherem o medo e correrem. Vi outros escolherem a coragem e ficarem. Os que correram, carregaram essa vergonha pelo resto da vida. Os que ficaram, bem, pelo menos poderiam se olhar no espelho depois. Mas alguns dos que ficaram partiram. Ela apontou suavemente. Sim, concordei. Partiram, mas partiram sabendo que fizeram o que podiam, que não viraram as costas, e isso importa mais do que pessoas pensam. Grace ficou em silêncio por um longo momento, os dedos traçando a borda da xícara. Minha mãe costumava dizer que bondade era fraqueza, que no mundo real, pessoas boas sempre perdiam. Sua mãe estava errada, eu disse simplesmente. Bondade não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe, porque escolher ser bom, quando o mundo te dá todas as razões para ser duro, isso sim é força. As primeiras luzes do amanhecer começaram a pintar o céu quando ouvimos novamente mais cavalos, mais homens. Mas desta vez havia algo diferente. O som de uma carruagem, de vozes múltiplas. Grace se levantou, o pânico subindo novamente, mas coloquei uma mão no seu ombro. Espere. Olhei pela janela e tive que piscar 2 vezes para ter certeza do que via. Era o xerife Dalton da cidade. Um homem honesto numa profissão onde honestidade era rara. Com ele vinham 3 deputados e, surpreendentemente, um homem que reconheci como o juiz Morrison, e amarrados atrás de suas montarias, os 3 homens que tinham vindo na noite anterior. Saí para o alpendre, confuso. Xerife? Samuel. Dalton acenou descendo do cavalo. Recebi sua mensagem. Que mensagem? Perguntei. Genuinamente perdido. Foi então que vi, cavalgando na parte de trás do grupo, o jovem Tommy, filho do fazendeiro vizinho, um garoto bom de 16 anos. Ele acenou timidamente. Eu vi tudo ontem à noite, Sr. Hutchins. Vi os homens ameaçando o senhor. Cavalgei a noite toda para chegar à cidade e buscar o xerife. O xerife Dalton se aproximou. Esses homens são procurados em 3 condados.
tráfico de pessoas, entre outras coisas. Estamos atrás deles há meses. Ele olhou para a casa. A moça que eles procuram, ela está aqui? Hesitei, mas Grace apareceu na porta, envolta no chale que tinha sido de minha irmã. Estou aqui, ela disse, a voz mais firme do que eu esperava. O juiz Morrison desceu de sua carruagem, um homem idoso, mas com olhos afiados. Senhorita Holloway, presumo. Tenho aqui uma denúncia de seu padrasto sobre suposto roubo e fuga. Também tenho relatos desses homens de que você causou ferimentos graves a um de seus associados. Grace empalideceu, mas não recuou. Eu me defendi de um ataque, ela disse claramente. Meu padrasto me vendeu para pagar dívidas de jogo. O homem que feri estava tentando... Sua voz tremeu, mas continuou. Estava tentando violar minha dignidade. Usei o que estava perto para me proteger. O juiz estudou-a longamente. Depois olhou para mim. E você, Sr. Hutchins? Qual sua parte nisso? Encontrei uma mulher ferida no deserto, respondi. Dei abrigo. Nada mais, nada menos. O juiz considerou. Bem, a lei do Texas é clara sobre venda de pessoas para pagamento de dívidas. É ilegal. Quanto à legítima defesa, ele olhou para Grace novamente. Considerando as circunstâncias e os antecedentes criminais desses homens, eu diria que suas ações foram justificadas. Grace quase caiu, as pernas falhando de alívio. Desci rápido para ampará-la. Você está dizendo que ela é livre? Perguntei ao juiz. Estou dizendo que não há crime em proteger a própria vida. Quanto ao padrasto, ele fez um gesto desdenhoso. Será notificado de que não tem mais autoridade legal sobre a senhorita. Ela é livre para viver onde e como escolher. O xerife e seus homens levaram os prisioneiros embora, suas promessas de vingança agora vazias e patéticas. Tommy acenou ao partir e fiz nota mental de levar um bom saco de batatas para a família dele na próxima semana. Quando ficamos sozinhos novamente, Grace e eu nos sentamos no alpendre, observando o sol nascer completamente sobre o Texas. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. Ela olhou para a terra ao redor, para a casa simples mas sólida, para o céu imenso acima. Não tenho para onde ir, ela disse suavemente. Não tenho família, não tenho... Tem aqui, eu interrompi. Se quiser, a fazenda precisa de trabalho, precisa de vida. E honestamente, descobri nesses últimos dias que ficar sozinho não é tão bom quanto pensava que fosse. Grace me olhou, e pela primeira vez desde que a encontrei, vi um sorriso verdadeiro. Pequeno, hesitante, mas real. Você me salvou, ela disse. Salvou minha vida, minha dignidade, meu futuro. Não, corrigi gentilmente. Você se salvou quando teve coragem de fugir, quando teve coragem de se defender. Eu só fiquei por perto quando você precisava de alguém. O silêncio que se seguiu não era pesado ou desconfortável. Era o tipo de silêncio que cura, o tipo que fala mais que palavras, o tipo que dois sobreviventes compartilham quando percebem que sobrevivência não precisa ser solitária. Semanas se tornaram meses. A fazenda prosperou com 2 pares de mãos trabalhando. Grace aprendeu a cavalgar, a consertar cercas, a negociar na cidade. Eu aprendi a rir novamente, a fazer refeições que eram mais que combustível, a lembrar que casas são feitas para serem vividas, não apenas sobrevividas. As pessoas na cidade falavam, como sempre falam, mas os que importavam, o xerife, o juiz, o pastor, eles sabiam a verdade. E a verdade era simples. 2 pedaços quebrados tinham encontrado um ao outro no deserto e construído algo inteiro. 1 ano depois, quando o pastor finalmente nos casou na pequena igreja de Red Creek, Grace usava o vestido de minha mãe, que tinha guardado por tanto tempo. Quando ele perguntou se eu aceitava aquela mulher, respondi com certeza absoluta. Aceito. E quando perguntou se ela me aceitava, ela olhou nos meus olhos e disse com uma voz que não tremia mais, que não tinha medo mais. Aceito. O fazendeiro que tinha encontrado uma mulher ferida no deserto agora tinha uma esposa,
A mulher que tinha fugido pela vida agora tinha um lar. E juntos descobrimos o que o deserto ensina aos que sobrevivem a ele, que as coisas mais fortes crescem na terra mais dura. Então, amigo, se você chegou até aqui comigo, você sabe o que é segurar a mão de alguém quando o mundo inteiro quer que você solte. Você sabe o que é escolher o certo mesmo quando o errado é mais fácil. E você sabe que bondade não é fraqueza, nunca foi. É a força mais silenciosa que existe. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias do Velho Oeste. Se inscreva no canal para não perder as próximas jornadas que faremos juntos. E me conte nos comentários. De onde você está ouvindo isso? Que horas são aí? O que você faria se encontrasse alguém perdido no deserto da vida? Porque no final, todos nós já fomos aquela pessoa, perdida, assustada, precisando que alguém ficasse. E todos nós podemos ser aquele fazendeiro, escolhendo ficar quando seria mais fácil seguir em frente. Até a próxima história. Que sua jornada seja segura e que você sempre encontre abrigo quando o deserto ficar cruel demais.